O tema 4 fala sobre produção e comércio mundiais, e dentro do tema 4 nós vamos ver um pouquinho sobre globalização. Globalização é um processo de integração entre os povos, entre os países, né? Entre as empresas, entre as universidades, entre as cidades, do mundo inteiro. Por isso que o nome é globalização, porque se refere a algo que é global, algo que acontece no mundo inteiro. Globalização, por vezes, também é conhecida como mundialização. Por quê? Porque o mundo está conectado hoje em dia, está integrado hoje em dia. Quando eu falo integrado, eu estou falando no quesito de união, né, de junção aí, em prol de um maior fluxo, né, em prol, né, em detrimento, em favor de um maior fluxo, movimentações. De quê? De pessoas, de serviços, de mercadorias, principalmente, de capitais, né, o dinheiro invisível, que ele está em constante movimentação através das bolsas de valores, as transações comerciais, financeiras, que hoje em dia é cada vez mais rápida, né, rápidas. E aí a globalização ela prega que o mundo ele está conectado, certo? Até agora eu falei na última aula que a globalização ela iniciou com as grandes navegações, né, com aquele períodozinho lá entre os séculos 15 e 16, onde países como Portugal, Espanha, né, Inglaterra, Holanda, os franceses também, um pouquinho depois, esses países aí entre os séculos 15 e 16 estavam se lançando em alto mar em busca de novas rotas comerciais para se chegar até as Índias, que era um local onde se vendiam especiarias, é isso? E aí foi também durante o século XVI aí que começou a colonização do continente americano, ou seja, do continente que nós fazemos parte, que nós habitamos. E aí, a partir do século XVI, né, entre esse período aí de séculos XV e XVI, começa a maior conexão do mundo inteiro, né, entre os países do globo. Começa aí o processo de colonização da América por potências europeias, e nesse processo de colonização e também de comércio ativo com as Índias, que se localizava, no caso, lá na Ásia, né, a região onde vendia muitas especiarias, né, coisas exóticas na época, era lá na Ásia, no continente asiático. Então, eu imagino uma coisa. Por isso que eu digo que a globalização ela começa com as grandes navegações, porque é nesse período que a gente vai vivenciar um mundo mais integrado, um mundo cada vez mais integrado, certo? Então, vai haver uma conexão muito forte a partir desse momento aí, séculos 15 e 16, entre Europa, né, que vai começar a colonizar a América, continente americano, aí vai haver uma integração também com a África, por quê? Porque a mão de obra utilizada aqui na América, a mão de obra para se trabalhar, principalmente em atividades comerciais, como a Foram os escravos africanos. Foram dos escravos. Escravos africanos. Então, ó, vai haver uma conexão entre Europa, América, África e também o continente asiático. Por que o asiático? Por causa do comércio intenso das especiarias. Então, imagine, séculos 15 e 16, começa as grandes navegações, começa também a colonização da América, o tráfico de escravos e o comércio intenso com as Índias. Então, eu tenho um mundo agora, a partir desse momento aí, um mundo cada vez mais conectado. E um mundo em que praticamente quase todos os continentes do globo já estavam aí integrando-se, né? Se integrando, se unindo, através de atividades comerciais, né? Através de uma troca de cultura, que aconteceu sim, de certa forma, e também um contato maior entre as pessoas do ponto de vista social, porque a globalização ela não existe apenas do ponto de vista econômico, como muitas pessoas falam, né? Geralmente, quando se fala de globalização, fala logo do mundo integrado através das transações comerciais, das bolsas de valores, né, do fluxo maior de capitais, de serviços, de mercadorias e tudo mais. Mas a globalização é um processo de integração, ou seja, de união aí, de interdependência entre pessoas do mundo inteiro, né? Ou seja, é um processo que abrange o viés social, mas não somente o aspecto social. Ela abrange o econômico, ela abrange o cultural. Hoje em dia é muito mais fácil, como eu falei na aula passada, nós conhecermos a cultura de outros povos, em casa mesmo, né? Se você tem acesso à internet, você conhece aí culturas de todos os povos aí que você quiser conhecer, através de um clique. Então, eu tenho uma globalização de vários pontos de vista. Processo de integração do ponto de vista social, cultural, econômico, político, entre os países do globo. E não só entre os países, né? Nós poderíamos falar também como, por exemplo, do ponto de vista industrial, né? Existe uma conexão muito forte entre as indústrias do mundo. Nós vamos falar hoje de um aspectozinho da globalização que ela é muito importante, que é a dispersão espacial da indústria, que eu já meio que falei um pouquinho na primeira aula, né? De entender que hoje em dia o processo de fabricação de produtos é totalmente dispersado, é espalhado pelo mundo inteiro.
né, através das corporações transnacionais, que são grandes empresas que têm um grande capital financeiro e elas investem muito dinheiro em outros países. Investem para quê? Elas vão em busca de quê? Elas vão em busca de lucrar. O que é que o capitalismo ele prega? O lucro. Então essas empresas elas vão em busca do lucro. Mas como elas vão lucrar? Por que elas saem do seu país de origem, que geralmente é um país desenvolvido, para se localizar, para se situar, né? Instalar sua empresa, sua indústria em áreas de países mais pobres, como países subdesenvolvidos, né? Que a gente não chama mais hoje em dia de país subdesenvolvido. Nos países de economias em desenvolvimento. Geralmente elas buscam nessas grandes empresas transnacionais, onde a sua produção transcende, né, o espaço da sua fronteira nacional. Elas vão em busca de lucro em países de economias emergentes. Emergentes e também economias menos desenvolvidas, que está dentro aí do grupo de economias em desenvolvimento. Lembra que tem dois tipos de países nas economias em desenvolvimento, que são os países emergentes e os países menos desenvolvidos. Vimos isso no tema 3, né, na regionalização do mundo. Então, geralmente, essas empresas transnacionais, elas buscam se instalar em países de economias em desenvolvimento, sejam emergentes ou economias menos desenvolvidas. Seria, hoje em dia, o que a gente chamaria de subdesenvolvido, né? Que não se utiliza mais esse termo. Mas vamos lá, entendeu? Pronto. Então, uma das características também dessa globalização é porque as indústrias, elas se dispersam muito, se espalham muito para lucrar cada vez mais. Elas vão em busca de vantagens. Então, beleza. Falei aí que existe uma conexão do ponto de vista industrial, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. E nós vamos ver que com a revolução tecnológica, que é o próximo tópico aqui, que eu acredito que eu parei a última aula nesse tópicozinho aqui. Foi. Não foi? Estava falando sobre a revolução tecnológica. Com a terceira fase da revolução industrial, que ela é conhecida como revolução técnico-científico-informacional. Ela também é conhecida como revolução tecnológica. Então, a terceira fase da revolução industrial, que é quando vai começar uma globalização cada vez mais intensa, tipo assim, o mundo começa a se integrar cada vez mais nessa terceira fase da revolução industrial, que começa por volta da década de 1970 nos países desenvolvidos, certo? Com essa revolução tecnológica vai haver uma significativa mudança, vai haver um significativo desenvolvimento de dois setores que são essenciais para a gente, né? Para as pessoas, para o comércio internacional, que é o setor de telecomunicação e o setor de transportes. Dentro do setor de transportes, vai haver uma melhora significativa em dois meios de transporte, em dois sistemas aí de transporte, que são o sistema aéreo de transporte, e o sistema marítimo, beleza? Então, esses dois sistemas aí vão ver uma grande mudança que vai favorecer tanto o transporte de carga, né, em grandes quantidades, quanto o transporte de passageiros, de pessoas. Ana Beatriz. Oi. Quais foram os dois coisas que você falou que da foram revolução tecnológica? Sim. Pode circular aí no livro de vocês nesse tópico. Logo no início, tá falando aí, telecomunicações e transportes. Esses dois setores aí vieram com a terceira fase da revolução industrial, vieram para modificar bastante a nossa vida e as transações comerciais no mundo inteiro. Telecomunicações e transportes. Também são duas palavras-chave. Então, isso seria a terceira fase da revolução industrial. Isso. Certo. Terceira revolução industrial, começou por volta de 1970, de início nos países desenvolvidos, né? 1970 nos países desenvolvidos. Pronto, colocou isso aí nesse tópico, já tá fechando. Oi. Que página? Que página? Página de vocês é a primeira do tema, 366. Certo? 366. Então vamos lá, falando ainda sobre revolução tecnológica. Houve, como eu falei, teve uma melhora significativa no setor de telecomunicações, ou seja, de comunicação entre os povos, que favoreceu, de certa forma, uma maior transação financeira, comercial, entre os países, entre as empresas do globo. E também favoreceu para a gente informações em tempo real, que eu falei na última aula. Então, hoje em dia, você consegue obter informações muito rápidas, né, através de um clique. Você acessa aí uma rede social, ou então você acessa aí algum meio de informação, algum site de informação, você consegue obter informações cada vez mais rápidas e em tempo real. Quando eu digo em tempo real, é o seguinte, aconteceu agora um atentado terrorista no Afeganistão. Exemplo, XYZ, por exemplo. Aconteceu um atentado terrorista no Afeganistão agora, dia 28 de maio de 2020. Aconteceu agora às 8h21 um atentado no Afeganistão.
né? Deus o livre, espero que não. Mas vamos dizer que aconteceu. Não vai demorar pouco tempo para os grandes canais televisivos, né, os grandes meios de comunicação disseminarem essa informação para o mundo inteiro. Por quê? Porque hoje em dia a informação o povo é tão conectado, né? A informação é tão rápida que a gente consegue obter informação em tempo real, ou seja, quase simultâneo muitas vezes. Tipo, está acontecendo agora o fenômeno e, pum, a gente já recebe a notícia. Deixa eu dar um exemplo bem esdrúxulo, bem pobre, para vocês conhecerem o que seria esse negócio de informação em tempo real. Sabe quando acontece alguma coisa bem assim, polêmica na nossa cidade? Algo assim, tipo... Sim. Exemplo básico. Ocorreu um roubo no bairro de Itauana. Itauana, você mora na Boa Passagem, é? Não, Recreio. Recreio, pronto. Ocorreu um roubo no bairro de Itauana, no Recreio. De repente, Itauana já fica sabendo. Tá até longe da casa dela um pouco, mas ela fica sabendo em 2 segundos. Como é que Itauana fica sabendo? Itauana faz parte de um grupo no WhatsApp do bairro Recreio. Geralmente tem grupo no WhatsApp de rua, né? Da família, enfim. Aí o pessoal... Não fica sabendo pelos fofoqueiros mesmo. Né? É rápido demais, a informação é rápida demais. Ou então o grupo da própria cidade, né? Que geralmente o povo... Tá acontecendo assim uma coisa, o povo já vai filmando. Porque o povo não quer nem saber se tem alguém ali sofrendo, se alguém vai sofrer ao ver aquele vídeo, né? Não sabe que a imagem das pessoas não pode ser transmitida assim, do nada. Você não pode transmitir a uma pessoa que, meu Deus, a pessoa sofreu um atropelamento agora, eu vou tirar a foto aqui da pessoa. Não é assim, não pode. Cada pessoa tem direito de imagem, mas isso acontece. Isso é muito comum aqui na nossa cidadezinha acontecer. E isso é um exemplozinho meio pobre, do que seria uma informação em tempo real. Tipo, as informações hoje em dia são muito rápidas, muitas vezes até simultâneas. Tipo, tá acontecendo agora, a pessoa já tá filmando, já tá mandando ali pro grupo da cidade, da família, do bairro, da rua, do cachorro, enfim. É muito rápido, né? Então, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, telecomunicações, nós temos uma informação cada vez mais veloz, né? Veloz. Eu poderia dizer que o tempo ele foi encurtado. Nosso conceito de tempo. O que é o tempo? O tempo ele foi encurtado com a globalização. Por quê? Porque a gente consegue conversar e obter informações cada vez mais rápidas. Nós agora vocês estão assistindo uma aula virtual, né? Uma aula online. Vocês estão aí, possivelmente tudo que eu estou falando vocês estão escutando de forma simultânea, não estão? Ou tem algum atrasozinho na minha voz? Não. Não tem atraso, né? Perfeito. Então, vocês estão obtendo informações de forma simultânea, ou seja, em tempo real, através da minha exposição, da minha fala para vocês. Estão vendo como é beleza, como isso é bacana? E isso foi promovido através de quê? Da terceira fase da Revolução Industrial, né? Que houveram mudanças significativas nos meios de telecomunicações. Como, por exemplo, houve o desenvolvimento de 2 tecnologias muito importantes para a gente, que faz com que vocês assistam essa aula agora, que é o desenvolvimento da fibra óptica. Hoje, 99% da internet que chega no nosso país e no mundo inteiro, a internet que chega no mundo inteiro, a maior parte da internet, ela é transmitida através de cabos submarinos de fibra óptica. Então, professora, a internet aqui do Brasil chega através de cabos, né, de fibra óptica que passam ali vou botar aqui esse nomezinho, debaixo do oceano. Exatamente. É assim que a internet chega aqui. Apenas 1% da internet do mundo, ela é transmitida através de satélites, certo? Transmissão via satélite. Mas esses 2 tipos de tecnologias, tanto a fibra óptica quanto a transmissão via satélite, são inovações, né, do século XX, da revolução técnico-científica e informacional, da terceira fase da revolução industrial, que promoveu, né, uma melhora significativa nas nossas comunicações, tanto de pessoas para pessoas, quanto de empresa para empresa, quanto de universidade para universidade, e por aí vai. Hoje em dia, vocês conseguem estudar muito rápido, através de um cliquezinho. Você vai lá no YouTube, coloca videoaula sobre globalização, já tem uma aula de Ana Beatriz lá, já bota o canal de Ana Beatriz, já assiste a aula. Já aproveita para fazer. Já fazendo publi gratuito. Já aproveita e faz isso aqui. Inscreve, ativa o sininho. Ei, pois bem. Sim, aí vamos lá. Então, e sem contar, eu nem falei que houveram também, com essa terceira fase da Revolução Industrial, houve o surgimento de vários aparelhos, né?
Smartphones, por exemplo, que a gente consegue se conectar com as pessoas, como a mãe, papai, o papagaio, o cachorro, de forma muito rápida, né? Conseguimos transmitir informações muito rápido através desses aparelhos aí. Se vocês pararem para fazer uma pesquisa assim, bem rápida na internet, vocês vão ver que os celulares, né, os aparelhos de telefones, né, telefones celulares, mudaram muito no decorrer do tempo, do século XX para o século XXI, para o nosso século agora. Mudaram muito. Bote aí, evolução dos telefones celulares. Né? De início eram as rapaduras, tipo, era um celular assim gigantesco, não era? Tijolão. Era uns tijolão. Aí, de repente, começaram a fazer uns celulares um pouco mais fininhos, mas continuaram grandes. Aí fizeram aqueles que abrem, né? Vixe, Maria, eu lembro de um celular que abria assim. Vocês lembram desse celular? Já viram, pelo menos, algum celular? Eu sei qual é, eu sei, que ele abre assim. duas partes. É bem pequenininho, aí a pessoa pega uma parte e abre. Exatamente. Aí um é a tela e o outro é o negocinho de digitar. Isso. O teclado QWERTY. Isso aí. Não, ainda não é o QWERTY. Acho que ainda é o anterior. Aí depois fizeram o QWERTY. Aí começou, enfim, bota na internet. Peraí, deixa eu botar isso agora. Tô com a internet aqui. E hoje em dia muito fizeram massa. Eu lembro que minha tia tinha um que quando ela abria ou quando ela fechava, tinha umas borboletinhas assim na frente. Tinha aquele que subia também, que o teclado era de lado. Inclusive fizeram a Samsung, acho que tava fazendo o celular. Tava tentando voltar ao padrão. A Samsung fez o celular Z Flip. Que ele abre. Ele abre, né? É muito legal. Aquilo ali já foi bem mais legal, viu? No passado. Olha aqui um exemplozinho dos telefones. Aqui também. Deixa eu botar isso aqui. Dá pra aqui. Dá pra ver muito direitinho não, né? Dá pra botar outro. Mas dá pra ter uma noçãozinha do quanto mudou, tá vendo? A questão visual, o aparelho, as melhoras que foram sendo promovidas em cada tipo de aparelho telefônico, celular, no caso. Olha esses daqui, ó, da Nokia. Antigões. Coisa linda, no minuto Linda não de quebra. mamãe. Aqui, ó, os telefones, né, de início. Ei, vocês imaginem aí. Eu vi um meme um dia desse na internet que dizia o seguinte. Teve uma grande doença em 1918, que foi a gripe espanhola. Né, que as pessoas viveram momentos parecidos com o que a gente está passando agora, né? Tinha que ficar em casa, não podia sair, só para atividade essencial. Aí o que é que aconteceu naquele período? Naquele período eles não tinha nada, tipo, não tinha como se comunicar, não tinha telefone, celular, eles não se comunicavam assim. Então, imagine, se a gente tá achando ruim hoje, né, tá em casa de boa com o seu celular, você ainda consegue se conectar com as pessoas no mundo inteiro, estudar, fazer o que quiser. Imagine naquele tempo que não tinha isso. Imagine quem nasceu no ano de 1900, né? Você nasceu em 1900. Hoje a gente está em 2020, mas imagine que você nasceu em 1900. Você vivenciou a gripe espanhola, você vivenciou a Primeira Guerra Mundial em 1914, você vivenciou a Segunda Guerra Mundial em 1939 até 1945. Quando terminou a Segunda Guerra, você estava com 45 anos ainda. Olha aí, você não estava nem com metade, digamos assim, metade aí da sua vida. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Aí você vivenciou aí a Guerra Fria, quebra-pau a nível internacional de Guerra Fria. Ou seja, a vida não foi fácil. Para quem nasceu em 1900, meu filho, a vida não foi fácil. De jeito nenhum. E tem gente reclamando de hoje, viu? Veja bem. Verdade. Pois é. Aí vamos lá, prosseguindo. Vamos falar agora das mudanças que ocorreram no meio dos meios de transporte. Eu falei que 2 meios de transporte foram mais desenvolvidos, digamos assim, houveram mais mudanças, que foi o setor aéreo, né? Hoje em dia os aviões são cada vez mais rápidos, né? Hoje, o que a gente tinha no passado, geralmente quando você ia, sei lá, do Rio de Janeiro para Nova York, na década de 1960 a 1970, a viagem durava em média mais de um dia. De avião, viu? De avião. Durava mais de um dia, podia durar até 2 dias. Hoje em dia, você consegue fazer essa mesma viagem daqui do Brasil para Nova York, do Rio de Janeiro para Nova York. Dura que horas, algumas horas a viagem. Por quê? Porque os aviões hoje em dia houveram uma melhora significativa neles, né? Eles conseguem transportar mais pessoas, mais carga em um menor tempo possível. E também houve uma grande melhora no setor marítimo, no setor dos navios, né? Os navios hoje em dia, eles são cada vez mais bem equipados, mais modernos, utilizam fontes de energias modernas e sem contar que aumentou significativamente através do surgimento dos containers. Eu falei para vocês dos containers
na aula passada. Mostrei Falou, você até mostrou a foto. Isso. Containers são grandes recipientes que dá para colocar muita carga dentro e eles são bem fechadinhos, eles são bem hermeticamente fechados, então dá para transportar muita carga bruta, né? E não tem como essa carga, sei lá, escapar, não tem como com a utilização dos containers. Quando Ana foi... Beatriz, Oi. os containers são feitos de quê? Tipo, Boa pergunta. O material, né? É um material bem rígido, mas a gente pode pesquisar aqui na internet agora. Não sei qual material, é como se fosse um ferro muito rígido, né? Material dos containers. Eu já ia escrever. Olha aqui, ó. É uma caixa feita em aço, tá vendo? Eu disse ferro, né? Mas tá por aí. Material muito rígido. Tem que ser um material muito rígido, né? Para não escapar nada. Cadê? Aqui, ó, feita em aço, alumínio ou fibra, muito bem estruturada para resistir ao uso constante. Uso constante de transporte de mercadorias de diversos tipos. É resistente à chuva, incêndio e outras intempéries. Diga aí. Comigo ninguém pode, né? uau! Comigo ninguém Aquela pode. da gente Barra pesadíssima, esses containers. Pronto. E quando não existiam esses containers, o livro faz uma comparação bem legal. Ele faz a comparação de 1960 para os dias atuais. Em 1960, geralmente um transporte aí de carga, né, quando não existia ainda os containers, né, quando não existia essa melhora significativa do transporte de cargas marítimo, como é que acontecia, né, o transporte de cargas? Cada navio ele tinha suporte geralmente para transportar, sei lá, 22 mil toneladas de mercadorias. 22 mil toneladas de mercadorias. Lá em 1960. Hoje em dia, né, esse mesmo naviozinho, né, esse mesmo não, mas o que evoluiu, né? Hoje em dia, os navios eles conseguem transportar até 47 mil toneladas. Olha aí, né? Praticamente o quê? Nós dobramos, passamos mais que dobramos, né? A meta. Praticamente mais que dobramos a meta. De transporte de carga. Então, hoje nós transportamos cada vez mais carga graças aos containers, que conseguem ser depositados muita carga bruta dentro, né? E são bem fechadinhos e transportar para qualquer lugar do mundo. E sem contar que houve uma melhora também no quesito de tempo de viagem. O que no passado, em 1960, a gente gastava cerca de 40% da viagem atracado no porto. O navio, ele ficava cerca de 40% atracado, tipo, parado no porto, seja para carregar a mercadoria ou para descarregar a mercadoria. Tipo, para botar lá a mercadoria ou para tirar a mercadoria. Perdia-se 40%, olha aí, perdia-se 40% do tempo de viagem na década de 60, em 1960. Mas hoje em dia, esse tempo foi reduzido, né? Essa taxa aí de tempo que a gente perde, que as empresas perdem, caiu para 17%. Então, hoje em dia, praticamente, a gente só perde 17% do tempo da viagem atracado no porto, parado para carregar o navio, né, de transporte, de mercadoria e de descarregar, carregar, descarregar. Beleza? Então, olha aí a melhora significativa que houve, né, na questão do transporte mundial. Isso favoreceu o quê, Ana Beatriz? Favoreceu o transporte maciço de produtos, né? Seja agrícola, seja um produto mineral ou até um produto industrial, entre países do globo. O maior porto do mundo é um porto que fica lá na China, viu? Inclusive, o porto de Xangai. É um porto gigantesco. E a China, hoje em dia, tem até um tópico falando dela, né? Ela é um dos países que mais cresce hoje em dia, é a segunda maior economia do mundo. É um país que investe maciçamente em várias áreas, em várias atividades econômicas, inclusive do nosso país. É o nosso principal parceiro comercial. Né? Não é mais os Estados Unidos como as pessoas pensavam. Os Estados Unidos não é o nosso principal parceiro comercial, não é quem mais compra produtos do Brasil, hoje é a China, não é mais os Estados Unidos. Aí grife aí para vocês lá a última frase aí, certo? Da página 366, onde tem assim: essas mudanças aceleraram, aí circule trocas comerciais e contribuíram para que a economia se tornasse global. Aí circule, economia se tornasse global, né? Ou seja, o desenvolvimento dos meios de telecomunicação, né, e também de transporte, fez com que houvesse uma economia em níveis globais e aumentasse, consequentemente, a conexão, né, do mundo, do globo.
a integração, a globalização. Agora vamos para o próximo tópico, panorama atual do comércio internacional. Vamos lá, intensificação das trocas comerciais. Com a globalização, com essa nossa nova fase da globalização, que a globalização começa lá nas grandes navegações, então a gente está vivenciando uma nova fase da globalização, que começou com a terceira fase da Revolução Industrial, 1970, né? Já falei, através do desenvolvimento dos meios de comunicação, de transportes, e por aí vai. Houve uma maior integração. A partir desse momento, a partir dessa revolução técnico-científica informacional, houve uma maior comunicação, uma maior integração entre o globo. Entre quê, professor? O livro cita aí, ó. Entre, pode grifar, mercadorias, né? Hoje em dia tem um fluxo maior de mercadorias, pessoas, capitais, entre países, cidades, empresas e diversas regiões do mundo. Por quê? Porque a globalização favorece isso para a gente. Aí, tem um mapa bem interessante no livro de vocês, né? Não tem aqui. Que a figura 18 diz assim, mundo, comércio de mercadoria no ano de 2016. Repare que tem umas setinhas aí indicando o fluxo de comércio, né, internacional. Repare também que os países que mais têm poder de influência, que mais exercem relações comerciais no mundo, né, estão localizados, estão situados em 3 faixas do globo, em 3 áreas do mundo. Que seria, deixa eu colocar aqui um mapa. Quais são as 3 áreas aí em que mais ocorrem transações comerciais? IBGE Países. Vamos para você. Adoro. De paixão. Ana Beatriz tem o mapa mundo e aí vai no Ai, amo de paixão. E se vocês olharem para o mapa no livro de vocês vão ver que, tipo, quanto maior a setinha, né? Quanto mais grossa essa setinha aí, indica que está ocorrendo um maior número de relações, transações comerciais, certo? Então, repare que a América do Norte está aí de vento em popa. A América do Norte engloba quem? Canadá, ó, mal sai em cima aqui. Canadá, Estados Unidos e o México. O México é um país de economia em desenvolvimento. E dentro das economias em desenvolvimento, o México é uma economia emergente, assim como o Brasil. Mas quando o livro ele quis falar aí da América do Norte, ele não quis falar especificamente do México, não. Ele estava querendo dizer o seguinte, que esses 2 países aqui, sobretudo os Estados Unidos e Canadá, que são os únicos países da América que são desenvolvidos, não tem outros, só tem eles 2. Esses 2 países desempenham grande influência a nível internacional no quesito de relações comerciais. E principalmente, dos 2, principalmente os Estados Unidos, né? Estados Unidos da América. Por quê? Porque é a maior economia do mundo, né? São eles. Depois dessa área aí vamos